Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Tadel. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? E eu queria hoje falar sobre algo que o nosso apóstolo nos ensinou e ele tem de grande importância na minha vida e eu creio que também vai ser muito importante para a vida de vocês. E o tema que eu escolhi foi aprendendo a ser um líder de excelência apesar das nossas limitações. E para comentar sobre isso, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a vida de Davi e Saul, né? Porque ambos foram líderes, ambos foram reis, né? Consagrados por Samuel. E eles eram diferentes, muito diferentes um do outro, apesar dos dois terem reinado. Eles eram diferentes tanto internamente quanto externamente. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essas duas questões, né, internamente e externamente, e também sobre coisas que eles fizeram e prejudicou um pouco a liderança deles, mas por falha de realmente no caráter de cada um deles, né. E eu não vou conseguir falar todos os versículos, então eu vou citar todos eles, mas eu não vou estar lendo, né, ao pé da letra todos eles, mas para que vocês guardem, né, aí para vocês. A parte de 1 Samuel no capítulo 10, o 13 e o 15 e o 17 fala um pouquinho sobre Saul, que foi da onde tirei algumas coisas, e 2 Samuel no capítulo 5, 11, 12, 14, 15, 26, 27, que fala aí um pouquinho também sobre a trajetória de Davi, né? E o primeiro ponto que eu queria falar para vocês é que todos nós temos potencial para se tornar um líder, né? E o que a gente pode aprender, né, da vida de Saul e da vida de Davi, que eles eram muito diferentes, mas que ambos foram líderes, né? Então, eles tinham potencial para ser líder, os dois. Que foi Saul, né? Ele foi líder, mas ele teve as suas falhas, teve coisas que realmente atrapalharam muito a vida dele e que ele simplesmente, por medo, por várias outras situações que eu vou comentar aqui, não exerceu muito bem a sua função como líder e por isso Deus o tirou da liderança e ungiu Davi, né? Então, o que a gente pode aprender um pouquinho com Saul, né? Porque apesar dele ter sido destituído como rei, a gente também pode tirar lições, né, da vida dele. E o que a gente aprende de imediato, né, com ele é que a aparência ela é enganadora, né? Por quê? Porque lá em 1 Samuel 9, né, 1 e 2 diz assim: havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zerá, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam em seus ombros. Então, o que a gente pode aprender? Que aqui a gente percebe que Saul, ele era de bom porte, né? Ele era jovem e como a gente vê no versículo, ele era alto, né? Porque diz que os mais altos batiam nos seus ombros. Então, se os mais altos daqueles companheiros da tribo dele batiam nos ombros dele, é porque ele era muito mais alto. Então, naquela época, para se liderar um povo, um exército, uma aparência, né, física forte era necessária, porque as pessoas olhavam e falavam: não, esse vai ser bom na batalha, esse vai ser bom na guerra. Então, externamente, ele tinha uma aparência para ser líder, né? Tinha uma boa, né, experiência também, porque mostra que ele era de uma família bem-sucedida, né? E ele também tinha experiência, né? Ele estava desde jovem lutando, né? Então, ele tinha experiência em batalha. Mas a gente pode lembrar e perceber aqui que
nem sempre a aparência ela nos mostra que a pessoa está apta para ser um bom líder, que a aparência é enganadora, né? Então, existem momentos que a gente olha para as pessoas e a gente vê, não, aquele vai ser um bom líder, mas a gente não conhece aquela pessoa internamente, né? A gente precisa também relembrar que as pessoas precisam ser trabalhadas para elas poderem se tornarem bons líderes, né? Então, a primeira coisa que a gente aprende com Saul é que a imagem, ela pode ser muito enganadora, né? Então, naquela época, né, não tinha ainda um líder, um rei, então o povo vivia pedindo a Deus por um rei. E quem ungiu foi Samuel, foi o profeta Samuel. Então, Deus deu àquele povo, o povo de Israel, né, um rei que na época era Saul. Então, quando eles foram consagrar Saul, né, Samuel estava lá assim, gente, tal tribo. Então, eles primeiro escolheram por tribos, depois pelos menores dentro daquela tribo, e assim ele foi filtrando, né, e até que ele chegou em Saul. Ele escolheu a tribo de Benjamim, e então ele chegou em Saul, e ele perguntava, onde está Saul? E Saul estava escondido, né? Só que ali a gente também já percebe uma falha, né? O medo, né? A insegurança. E ele também não acreditava em si mesmo. Então, outra coisa que a gente aprende, né? É que ele até foi um bom líder um tempo, um período, né? Do reinado dele. Mas ele tinha também, ele desacreditou de si mesmo, né? E pelo fato dele ter desacreditado de si mesmo e de ter cometido alguns erros que eu vou explicar daqui a pouco, isso fez com que Deus escolhesse um outro líder, um novo líder. E a gente sabe que esse novo líder foi Davi. Então, Deus destituiu Saul e colocou Davi, né? Como a gente conhece, muitos podem já ter ouvido falar, outros não, mas Davi ele foi um homem segundo o coração de Deus. Davi teve erros? Sim. Davi tinha falhas no caráter dele? Sim, tinha muitos, mas ele soube superar tudo isso, né? E Davi, ele foi aquele tipo de líder que ele não se acostumou na mesmice da vida dele ou do caráter dele, mas ele foi uma pessoa que ampliou os seus limites, né? Então, como diz aqui no tópico que eu escolhi para vocês, a gente tem que aprender com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, mas não ficar nelas, e sim superar elas, né? Então, Davi, ele foi esse tipo de rei, o tipo de rei que reconhecia seus erros. E a gente percebe muito isso através da interação dele com Natan, das atitudes que ele teve, e pelo fato dele realmente nunca ter tido medo de admitir as fraquezas dele. Ele sempre pedia perdão, né, a Deus, e ele sempre buscava muito melhorar. Ou seja, mais uma vez, ele não ficou retido às limitações dele, ele não ficou preso, né? Ao contrário, ele usou aquilo como um degrau para ele continuar subindo, né? E alcançando aquilo que Deus tinha realmente para a vida dele. E agora eu vou falar 4 coisas que a gente realmente precisa saber, né? Que as pessoas precisam saber. Que eu precisava também saber, né? Primeiro, todo líder, ele tem limites na sua vida. Todo líder tem limites na sua vida. Não só os líderes, as pessoas também. Todas as pessoas têm limites na sua vida, né? Ninguém nasce aprendendo já a andar. Ninguém nasce já, andando, no caso. Ninguém nasce falando. Então, quando você é um bebê, você tem inúmeras limitações. A única coisa que a gente nasce realmente sabendo fazer é mamar, no caso, né? Então, para um bebê, ele tem muitas limitações até que ele possa ser aquilo que os pais, por exemplo, são. Andar, falar, poder conversar abertamente. Então, todo líder e todas as pessoas têm limitações em suas vidas. Segundo, ninguém nasce sem eles. Ninguém nasce sem limitações, né? Como eu acabei de explicar dos bebês, ninguém nasce sem alguma limitação. Então, para que a gente supere essa limitação, a gente precisa de empenho, a gente precisa de tempo e a gente precisa de muito esforço da nossa parte. Terceira coisa, esses limites não desaparecem quando a pessoa recebe um título,
alcança uma posição ou é investida de poder. Ou seja, né, quando a gente, por exemplo, é líder de grupo familiar ou até mesmo anfitrião, pastor, líder de distrito, de área, pode ser também apóstolo da igreja, até mesmo professor, um governador, um deputado estadual, até mesmo presidente. Nenhum de nós, nenhum líder, nenhuma pessoa na qual foi investida autoridade e poder, ela se livra dessas limitações. Não, ninguém, isso não acontece com ninguém. Todos nós temos essas limitações. Então, a gente tem que sempre lembrar disso, que apesar da pessoa ela ter um título, apesar da pessoa ela ter sido investida de poder, ela tem as limitações na qual ela tem que trabalhar. Ela tem as limitações na qual ela tem que superar, né? Quarta coisa, a questão não é se você tem ou não limites, né? Às vezes a gente pode estar pensando, poxa, mas eu tenho limites e agora? O que vai acontecer? Então eu não posso ser um líder, então eu não posso ser uma pessoa de posição dentro da igreja, né, no meu trabalho? Não, a questão não é essa, né? A questão é o que você vai fazer com os seus limites. A questão é o que você vai fazer para que você supere eles, né? E essas são as 4 coisas que é importante a gente saber. Então, eu falei um pouco sobre Saul e Davi, e a minha pergunta para você é semelhante a quem? A Saul ou a Davi? Porque Saul foi ungido por Deus, ele foi rei, mas ele foi destituído, porque ele não soube trabalhar aquilo que ele tinha como limite na vida dele. Já Davi, ele pode ter errado, sim, mas ele soube trabalhar em cima daquilo que ele estava errando, ele soube pedir perdão a Deus, e ele soube se arrepender verdadeiramente daquilo que ele tinha como falha de caráter na vida dele, né? Então, falando um pouco agora sobre Saul novamente, ele teve muitas limitações, mas as externas Deus removeu. Como eu falei, ele era um homem, né, alto, forte, de bom porte, jovem e com experiência de batalha, né? E Deus, quando ungiu ele, ele realmente lhe tirou, literalmente, esses limites externos, né? Que no caso para a gente seriam aparências de Saul, mas os internos eram enormes. E não é questão de ele ter ou não, é questão de que ele não soube trabalhar com aquilo. Ele não soube ultrapassar aqueles limites que ele teve, então tudo isso bloqueou muito a vida dele e por isso ele foi um rei onde Deus tirou, né, o reinado dele, foi destituído. E o primeiro limite interno da vida de Saul foi o medo. Quando ele estava também sendo procurado para ser ungido rei, ele estava ali escondido. Então ele teve medo, ele teve insegurança, né? E aquilo ali já era um limite. E também a gente pode ver o medo dele na batalha dele contra Golias depois, porque eles ficaram um bom tempo escondidos, porque Saul não sabia o que fazer, né? Na batalha contra Golias, era um gigante, né? Então ele teve medo, ele se escondeu junto com o exército, passou o medo para o exército também, e ele se escondeu atrás de equipamentos, de armaduras. E a gente não deve ser assim, a gente deve enfrentar o nosso medo, a gente deve enfrentar os nossos obstáculos. Segunda coisa foi impaciência. Por quê? Porque nessa mesma época que ele estava lutando contra Golias, né, ele tinha que esperar o profeta para fazer uma oferta de sacrifício. Essa era a ordem, que ele esperasse Samuel. Ele não fez isso. Ele simplesmente fez a oferta no lugar de Samuel, a oferta de sacrifício. E aquilo não era possível naquela época. Naquela época, somente quem poderia fazer isso era o profeta. Ele pecou também contra Deus, ou seja, a impaciência dele fez com que ele pecasse contra Deus. Terceira coisa, negação. Por que negação? Porque ele foi rejeitado como rei. Só que depois dele saber isso, ele continuou vivendo a vida dele como se nada realmente tivesse acontecido. E isso foi uma negação da parte dele. Ele não queria que as pessoas soubessem, ele não queria também acreditar e tomar para si, não, eu fui rejeitado como rei, ele não queria. Então ele viveu na negação. Quarto, impulsividade. Por que impulsividade? Lendo aí nos versículos que eu dei para vocês, vocês vão ver que ele foi negligente.
Ele fez um juramento que custou tanto a vida dele quanto a vida do filho dele, que foi Jonatas, né? Então, ele foi impulsivo, ele fez algo que custou a vida dele, e não só dele, de alguém próximo a ele, de um filho, né? E a gente também pode trazer isso no discipulado, mais ou menos. Às vezes, nossas atitudes também podem tomar nossa impulsividade, pode gerar uma consequência não só para a gente, mas para aqueles que estão à nossa volta. Quinto, a falsidade. Por que a falsidade? Ele usou a filha dele, Mical, para fazer chantagem. Ele ofereceu a ela em casamento, a Davi, se ele lutasse contra os filisteus. Só que o principal objetivo dele realmente era que Davi morresse naquela guerra, né? Que ele morresse naquela batalha para que ele pudesse continuar sendo rei, né? Sexto, ciúmes. Ele ficou com muitos ciúmes. Primeiro, ele ficou muito irado, porque o povo começou a comparar ele com Davi, né? E, poxa, Saul não foi para a guerra, não ganhou de Golias, mas Davi ganhou, né? Então, ele começou a ficar com ciúme, porque as pessoas começaram a falar bem de Davi. E isso também um pouquinho gerou a ira nele, né? E por mais de uma vez, diversas vezes, ele tentou matar Davi, enquanto Davi estava ali, na presença dele, tocando harpa. Em parte ele estava também endemoniado, mas a ira também gerou isso nele, né? Gerou com que ele quisesse acabar com a vida de Davi. Então, esses foram alguns limites, né, da vida dele, e que a gente pode aprender a não ter. Ou se nós temos, no caso melhor, se nós temos, que nós devemos aprender com isso e superar isso, né? E principalmente não guardar pra gente, colocar isso para fora no nosso discipulado, por exemplo, né? Então, infelizmente mesmo, ele estava mais preocupado, né? Saul estava mais preocupado com as aparências do que deixar Deus tratar a vida dele. Saul, ele estava mais preocupado com aquilo que as pessoas vão pensar. Nossa, as pessoas vão saber que eu fui rejeitado como rei. As pessoas vão saber e o que elas vão falar, o que elas vão pensar de mim. Então, ele estava preocupado com isso, ele não estava preocupado com as falhas dele, ele estava preocupado em esconder aquilo que ele estava fazendo e aquilo que ele era. Não que ele não pudesse mudar, mas ele não queria ser tratado por Deus. E isso é o que a gente não deve fazer. A gente literalmente deve deixar Deus tratar a nossa vida. É difícil expor a nossa vida, não expor a vida, né, mas expor as nossas situações, porque isso fere, na verdade, não o nosso espírito, mas a nossa carne. Então, é óbvio que a gente vai querer sempre esconder as coisas que a gente faz ou a falha que a gente tem, né? Mas isso custou para Davi o reinado dele, isso custou para Davi a liderança dele e, consequentemente, a vida dele também. Então, é um exemplo daquilo que a gente não deve deixar ficar no nosso coração e na nossa vida. Agora, olhando para a vida de Davi, a gente também vê vários limites, né? Tanto externos como internos, né? E Davi, ele era conhecido como uma pessoa que era mais fraco, ele não vinha de uma família influente, ele era pequenininho, né? Ele era esmirradinho, então nem externamente ele tinha uma boa aparência para ser líder. Ele cuidava das ovelhas, ele era pastor de ovelhas, mas Davi teve 4 grandes limites que também se embolam uns nos outros, mas que dá para a gente dividir aqui. E o primeiro foi a sua família, né? O primeiro limite da vida de Davi foi a família dele. Por quê? Tudo começou na casa dele, né? Então, quando Deus falou para Samuel ungir um novo rei, ele foi na casa do pai de Davi, Jessé. E ele pediu para que reunisse os filhos. Então, Jessé foi e reuniu todos os seus filhos, mas ele esqueceu de quem? De Davi. Ele não lembrou, na verdade, ele não quis chamar Davi, né? Como é que aquele menino pequenininho lá, ruivo, né? Não vai querer Deus vai querer que ele seja ungido? Não, né? Vamos deixar ele para lá. Então, começou ali, né? E também a gente pode ver que ele foi não só desprezado pelo pai nessa situação, mas a gente também vê que ele foi desprezado pelos irmãos dele, que quando ele foi lá no campo de batalha, que o pai pediu para levar comida, os irmãos falaram: você está doido, você vai lutar contra Golias, nada, você vai acabar morrendo, vai embora, para de falar besteira. Ou seja, ele foi desprezado tanto pelo pai quanto pelos irmãos. Então, a família dele foi o primeiro limite na vida dele. O segundo limite foi o líder dele, que era Saul, né? Então, Saul estava constantemente tentando inibir a eficiência de Davi. Essa era a realidade, né?
E quando ele se ofereceu para lutar contra Golias, ele disse assim para ele, ó, contra o filisteu não irás pelejar, pois ainda é moço e ele, guerreiro desde a sua mocidade. Está lá em 1 Samuel 17:33. Ou seja, ele limitou ele falando que ele era muito novo, né? Consequentemente que ele era inexperiente, que Davi já era um guerreiro há muito tempo. Então ele não conseguiria matar Golias, e quando ele deixou ele fazer aquilo, ele falou assim, não, vai, bota armadura, bota armadura. E Davi falou assim, não, eu não aguento esse peso, não sei o quê. Então ele começou já ali com essas limitações. Saul também foi uma grande limitação para a vida de Davi, né? O próprio líder dele limitando ele. E o terceiro limite, né, para a vida de Davi foi o histórico dele, né? Já falei um pouquinho aqui, mas por quê? Porque ele vinha de uma família que não tinha influência, né? Como eu falei, não era poderosa, não era rica como a de Saul. E com certeza eles também não tinham terras, né? Se vocês quiserem lá em 1 Samuel 9:1, também diz que diz que Saul, ele tinha terras, ele tinha um poder, né? A família dele tinha poder, influência, e a de Davi não, era totalmente ao contrário, né? Então ele vinha de uma família de pastores, pobres, ele cuidava de ovelhas, e também tem um versículo que diz que ele era conhecido como filho de Jessé o Belemita, né? Um homem que era sem linhagem naquela época, significava sem linhagem, importante, oposição ou poder, né? E ele não era mais, e ainda tem um seguinte, né? Que ele não era o mais velho da família dele, que geralmente o mais velho ele herda do pai, né? A unção, a bênção. E não, ele era o caçula da família dele. Ou seja, o histórico dele, para um líder assim, que a gente considera líder, já não era nada bom. E o quarto, que é o último, é sua juventude e inexperiência. Porque quando ele foi ungido rei, Davi, ele era apenas um menino. Ele era apenas um pastorzinho de ovelhas, né? No campo. Então, em relação a cuidar de um reinado, de uma nação, ele não poderia ter experiência alguma, para aquela época não existia, né? Como se ele não tivesse experiência alguma. E aí a gente entra na questão de que ele era pequenininho, esmirradinho, né? Tudo isso que eu já falei para vocês. Então, ele não era líder de nada, de ninguém. As pessoas zombavam dele, as pessoas subestimavam ele porque ele realmente não teve experiência de nada na vida. A única experiência que ele teve como pastor de ovelhas foi matar um urso, um leão, e ele tinha experiência também com a funda, né? Porque ele espantava, assim, os animais que queriam se aproximar também das ovelhas. Então, mas apesar desses limites, né, que Davi teve na vida dele, ele se tornou um grande líder. Mas a questão aqui por que ele se tornou um grande líder? Todo mundo sabe algumas coisas que ele cometeu, pecado, e sem contar todas essas coisas que eu acabei de falar, né, sobre a vida dele, sobre limites que a vida, né, as circunstâncias colocaram sobre a vida dele, para que ele não fosse um líder. Ele soube trabalhar em cima delas, ele soube superar todas elas. Mesmo com o seu histórico de ser pequenininho, ele foi lá e falou assim, não, eu vou lutar contra Golias. Mesmo, né, com seu pai e seus irmãos desprezando ele falou assim, não, eu posso sim. Então também a pequena experiência dele como pastor, como uma pessoa que conseguiu, por exemplo, matar um urso e um leão, também fizeram com que ele tivesse confiança e fé. Mas acima de tudo isso, ele teve confiança e fé em Deus, né? E se não fosse Deus na vida dele, ele não conseguiria ter superado todas essas limitações que ele teve na vida dele, né? E para a gente concluir aqui, ele se tornou um grande líder porque ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele foi um homem que soube reconhecer as suas falhas, ele foi um homem que soube reconhecer as suas limitações, mas entregou todas elas a Deus. Ele disse, Deus, eu não sou nada sem você, me ajuda nisso, naquilo. E ele deu nome às limitações dele, ele pediu perdão e, principalmente, ele se arrependeu verdadeiramente. Não só dos pecados dele,
mas também das limitações que ele tinha internamente na vida dele, né? Porque não dá para falar todas, mas quando você conhece a história dele, de Davi, você vê tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele foi, e você principalmente vê que ele também não se privava, ele realmente falava, né? Como eu falei anteriormente. Com a relação dele de Natan e com as atitudes que ele tinha, a gente podia ver que ele era realmente um homem que buscava crescer em Deus e não uma pessoa que buscava esconder aquilo que ele tinha como falha, né? Então, duas coisas também muito importantes aqui, só para a gente concluir, é que ele primeiramente, ele ultrapassou o limite dele quando ele foi enfrentar Golias, porque olhando aqui ele não tinha condição alguma, né, de uma pessoa inexperiente, pequena, jovem, que era zombado por todos, pela família, lutar contra alguém que era o triplo dele, né, acho que até mais do que o triplo. Então, a primeira coisa é que ele ultrapassou esse limite, mas com confiança em Deus, né? Crendo que se Deus estivesse com ele, porque ele fala isso, se Deus estiver comigo, eu posso todas as coisas. E segundo, ele não só ampliou o limite dele, né? Quando ele começou a tomar essa atitude de fé, de confiança e de dar valor a si mesmo, ele também conseguiu alcançar pessoas que estavam ao redor dele, né? Então, isso também pode acontecer com a gente. As pessoas vão ver a gente ultrapassando nossos limites, as pessoas vão ver a gente querendo ser alguém melhor, as pessoas vão ver que nós não somos pessoas que encobertam nossos próprios erros, mas que admitem os nossos erros, e elas vão querer ser iguais, elas vão querer também fazer isso porque elas vão ver o resultado daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. E a última pergunta que eu tenho para terminar é: quais são os limites na sua vida? E outra pergunta também: se você não tem crescido, como você espera que as pessoas que estão à sua volta cresçam também? Então é algo que a gente pode tirar de lição da vida de Saul e de Davi. De Saul, que a gente realmente não deve esconder aquilo que a gente tem como falha, como limite. E de Davi, que a gente deve realmente expor, né, para o nosso discipulador aquilo que a gente tem como falha e limite, para que a gente cresça. Mas não é para que as pessoas falam, nossa, ele está crescendo aqui dentro da casa de Deus. Não, para que Deus tenha o nome dele exaltado através da nossa vida, né? Então, que nessa noite a gente possa refletir, né, assim como você e assim como eu também, que a gente possa refletir naquilo que a gente realmente tem como falha, como limite na nossa vida. Que às vezes nem é um pecado, mas é medo, né, insegurança, impaciência, impulsividade, coisas que também impedem a gente de crescer dentro da casa de Deus. Para terminar, eu queria orar, né, para que isso fique guardado no nosso coração. Então, Senhor, muito obrigada, Pai, por esse dia, muito obrigada por todos aqueles que estão assistindo, Pai. Eu quero declarar a Tua unção e bênção na vida de cada um, quero declarar que nós queremos muito aprender a superar nossos limites, assim como Davi, Senhor Jesus. E que nós não tenhamos medo, mas que nós possamos realmente buscar nossos discipuladores, buscar as pessoas que são pessoas de luz para a nossa vida, né? E que vão nos ajudar a crescer, nos ajudar a nos tornar alguém melhor, Pai, para que as pessoas possam ver o Teu Espírito Santo, a Tua glória, a Tua graça nas nossas vidas e que elas possam reconhecer que tudo isso é para a Tua honra e glória, Senhor Jesus. Muito obrigada. Continue guardando, cuidando e nos livrando de todo mal, Senhor Jesus. Esteja conosco 24 horas por dia, Deus, e que nós possamos realmente Te honrar, Te glorificar e estar cada dia mais perto de Ti, Pai, com fome e sede e buscando por Ti, para que nós possamos realmente ser pessoas que nós queremos mudar, transformar e superar todos os nossos limites. Em nome de Jesus, amém. Foi um prazer. Até a próxima.